Deputado, qual foi o clima que vocês encontraram quando chegaram aí para tentar conversar e negociar? O que é que nós temos encontrado? Um cenário novo em relação a essa questão das tarifas, porque nós sabemos que as tarifas que os Estados Unidos tentou impor ao mundo no ano passado acabaram sendo derrubadas pela Suprema Corte Americana. E agora vem essa nova leva de tarifas baseada na seção 301, onde isso é novo em relação à forma jurídica que está sendo processado esse pedido de tarifaço. E o nosso entendimento é que continua uma base legal para ser feito tarifaço e, além disso, que ela tem uma conjuntura política muito clara, muito objetiva, onde o desejo é, na verdade, influenciar nas eleições do Brasil e que não há justificativa técnica para que essas tarifas sejam impostas ao povo brasileiro e nem também ao povo americano, que acaba sendo prejudicado pela questão inflacionária que essas tarifas trazem. Deputado, vocês já conseguiram se encontrar com quais representantes de órgãos oficiais americanos? Houve algum avanço até aqui? Nós temos dialogado com organismos internacionais, então estivemos na OEA, estivemos também junto com parlamentares norte-americanos, com o deputado Jim McGovern e também com a deputada Sidney Kalanga-Dove, e estaremos à tarde com mais dois parlamentares também que são do Partido Democrata. A gente tem tratado dessa questão das tarifas, vários deles atuaram já em relação às primeiras tarifas, principalmente porque esse é um tema que também diz respeito ao povo americano. A gente vê aqui nos Estados Unidos a crise que existe em relação ao custo de vida, e todas essas tarifas do governo norte-americano acabam impactando também o custo de vida dos próprios americanos. E, além disso, tratar dessa questão da cooperação internacional para o combate ao crime organizado. Isso deixando claro que existem pendências do governo americano em relação a demandas do povo brasileiro e das organizações brasileiras que fazem todo o processo de investigação e o processo judicial, como, por exemplo, a questão do Ricardo Magro, que é investigado no caso da Refit, que é uma refinaria que tem débitos de mais de 50 bilhões de reais e tem suspeita de vender combustível para postos de gasolina ligados ao PCC. Isso investigado na Operação Carbono Oculto, onde as autoridades brasileiras vêm há mais de um ano cobrando um apoio das autoridades americanas para que ele seja preso, porque já tem prisão preventiva decretada no Brasil, já tem um alerta da Interpol colocado contra ele e até o momento não foi feito. E um outro ponto também relacionado a esse combate ao crime organizado, que nós viemos trazer aqui, é uma solicitação para que esses parlamentares norte-americanos entrem aqui com pedidos ao Departamento de Justiça e ao FBI que investiguem os recursos que foram destinados para cá com a desculpa de ser para a realização do filme de Bolsonaro. Esses recursos chegaram no fundo que fica sediado no Texas, onde mora o deputado Eduardo Bolsonaro, e a própria produtora disse que não chegaram à produção do filme. Então, existe ali uma suspeita de lavagem de dinheiro, uma suspeita que possa estar sendo feito mau uso desses recursos que vem da fraude do Banco Master. Então, esse também é um pedido central que nós estamos fazendo e que tem encontrado eco nesses parlamentares que nós conversamos e dialogamos, e a gente sabe que esse enfrentamento político a essas questões é muito importante, porque todas essas ações do governo Trump têm muita relação com o fato do Brasil estar em um ano eleitoral e com uma disputa política entre uma extrema-direita e o campo progressista que se dá aqui nos Estados Unidos, se dá também no Brasil e a gente vê na América Latina como um todo. E esses parlamentares têm ciência do que é o caso Master, os impactos na economia brasileira e também essa conjuntura envolvendo o filme Dark Horse, deputado? Muitos deles ainda não tinham as informações precisas em relação a isso. E quando a gente traz os números, por exemplo, que o Banco Master, na sua liquidação, estima-se um impacto de 500 bilhões de reais, que dá cerca de 100 bilhões de dólares na economia, que desses recursos, 60 bilhões já foram arcados pelo Fundo Garantidor de Crédito, e também que dentro desse diálogo entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro foram enviados 60 milhões de reais aqui para os Estados Unidos, todos eles ficam muito impressionados com esse número, muito preocupados. Alguns atuam, inclusive, já em casos de corrupção relacionados ao governo Trump e relatam que há um padrão da relação Trump com a América Latina, que é uma relação que muitas vezes se dá fora da legalidade e com interesses que vão além dos interesses americanos. A gente sabe que Trump tem um desejo de ter maior influência na América Latina como um todo, que existe uma doutrina
dentro das relações exteriores dos Estados Unidos em relação a isso, mas, para além disso, existem muitas vezes interesses pessoais, privados, que são colocados em jogo quando é feita essa discussão. Então, essa preocupação é central e há, sim, uma preocupação quando a gente mostra o tamanho das cifras e a relação que existe entre o governo Trump e também que existe entre a família Bolsonaro, há uma preocupação de que isso não possa virar um escândalo de corrupção também aqui dentro do próprio governo. Bom, e após essas conversas e as análises, deputado, o senhor vê que os Estados Unidos estão abertos ao diálogo com o Brasil? Sim, com certeza. Existe uma série de pessoas que defendem os interesses do povo brasileiro e também do povo americano que há convergência. Por exemplo, na matéria das tarifas, por exemplo, nós vemos que essa medida é muito mais uma medida política que tem impacto nas eleições, mas que para o povo brasileiro e o povo americano são medidas que não são positivas. Então, em relação a isso, a gente entende que há, sim, convergência. E, para além disso, existe um campo político que já faz oposição aqui ao governo Trump e ações que Trump tem tomado na América Latina, que há uma preocupação com esse caso específico, pela dimensão que existe do caso do Banco Master e pelo fato desse dinheiro ter sido remetido aos Estados Unidos, gera uma preocupação que isso possa ter relação também com agentes públicos aqui nos Estados Unidos, pela presença que existe da família Bolsonaro, da interlocução de Eduardo Bolsonaro com agentes públicos, que esse dinheiro, para além do que pode ter sido mal utilizado e pela fonte ruim que vem do Brasil, a fonte do escândalo do Banco Master, que também possa ter tido mau uso aqui em relação à própria estrutura do Estado americano. Então, essa preocupação existe por parte de vários parlamentares que nós conversamos.